Olá, alunos! Eu sou o professor de História Christian e nós vamos dar continuidade ao estudo e orientação do PET do Estado de Minas Gerais. Nós vamos falar hoje do PET do sétimo ano, a semana 3, que vem com um tema muito interessante e importante para o estudo da história. A unidade temática será a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. O objetivo do conhecimento é o Ocidente clássico, aspectos da cultura na Grécia, noções de cidadania e política na Grécia e domínios e expansão da cultura greco e romana. As habilidades ficará com discutir o conceito de antiguidade clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas. Conteúdos relacionados. Vamos à organização da vida coletiva dos povos antigos e suas heranças culturais, econômicas, sociais e religiosas. Falaremos sobre a Grécia Antiga e a sua formação, as cidades-estados gregas, Esparta e Atenas, que eram as duas cidades mais importantes da Grécia, onde Esparta era responsável pela questão militar e Atenas sobre a questão do nascimento da democracia. O período clássico, a filosofia grega, os Jogos Olímpicos, que foram um grande marco na história grega, a expansão militar e síntese cultural. As mulheres na Grécia, a religião, a história, a medicina e a arte grega. A Roma Antiga, falaremos também sobre os povos romanos, que foram outra importante civilização. Origens lendárias de Roma, o período monárquico, foi o primeiro período onde Roma era administrado pelos reis. O segundo período, que é a fase da república, e as lutas entre plebeus e patrícios, ou seja, entre os povos, os camponeses, os povos mais humildes e os patrícios, que eram a elite romana. O nascimento do diretório romano, o cristianismo, onde foi no período da Roma Antiga, no nascimento do cristianismo, onde Jesus Cristo veio, e o declínio do Império Romano. Bom, a história, como nós sabemos, ela é dividida entre alguns períodos, que vai da pré-história, a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. Então, esse período aqui de estudo entre Roma e Grécia fica no período da história antiga, o segundo período da história. Então, começaremos com o tema, a invenção do mundo clássico e o contraponto em outras sociedades. Ele vem falar que os grandes historiadores europeus, eles traçam o conceito de antiguidade clássica, ou seja, a história antiga, feita pelos humanistas ou estudiosos europeus, onde eles traçam apenas unicamente o mundo grego e romano, na herança cultural daquele período. O que, de certa forma, é errado, porque ele exclui outras sociedades, outras culturas, como os etruscos e celtas na Europa, ou civilizações na Ásia e outras regiões do planeta. E, dessa forma, ele limita as culturas humanas como um padrão material e cultural apenas dos gregos e romanos, o que, de certa forma, é errado no entendimento da cultura no mundo. Então, a gente vem destacar aqui, recapitulando, que os Jogos Olímpicos, ou seja, as Olimpíadas, é uma herança muito importante da cultura grega. Os primeiros Jogos Olímpicos nasceram na Grécia Antiga e é uma grande contribuição cultural e esportiva para a humanidade. Além disso, nós temos como herança cultural, nós temos a democracia na questão política, na questão das artes, nós temos o teatro, os ensinamentos filosóficos de grandes pensadores, como o próprio Sócrates, que viveu em Atenas, era um defensor do humanismo, do autoconhecimento do ser humano, e que foi o grande mentor de Platão, um outro filósofo que também viveu em Atenas e também era um grande matemático que defendia a ciência e a filosofia natural. E, por sua vez, Platão foi o grande criador de Aristóteles, né? Foi o mentor de Aristóteles,
que foram um outro grande pensador que defendia a política, a ética, a moral e viveu na Macedônia. Então, nós tivemos a influência de vários filósofos e pensadores. Na história moderna contemporânea, a gente tem aí grandes também filósofos como Shakespeare, que era um escritor, o próprio Beethoven, que era um músico, e o Freud, o pai da psicanálise, que eles criaram as suas teorias em cima da mitologia grega. Então, a mitologia grega é um grande marco também na história da humanidade, que veio trazer várias ideias para grandes pensadores. Além dos gregos, nós falaremos também sobre um outro povo da antiguidade clássica, né? Que são os romanos. Os povos romanos foram outra civilização muito importante da história antiga. Eles trouxeram os conceitos das leis romanas, que atualmente serve de base do sistema jurídico, né? Então, os romanos trouxeram um grande importante conhecimento na experiência republicana, que inclusive até hoje, a partir de 1989, com a implantação da República no Brasil, com o fim da monarquia, esses traços são importantes na nossa cultura, na nossa sociedade brasileira. Vale destacar também que outros povos trouxeram outros importantes legados, que é necessário desconstruir que apenas gregos e romanos foram os únicos contribuidores para a cultura ocidental. Então, no esquema abaixo, a gente vem resumir as importantes heranças culturais de gregos e romanos. Aqui nós temos na filosofia com Sócrates, Platão e Aristóteles. A literatura, nós temos grandes obras como Ilíada e a Odisseia. No teatro nós temos a comédia e o drama. Os Jogos Olímpicos gregos, a democracia e o conceito de cidadania também foram trazidos pelos povos gregos e romanos. Temos a República e o Senado, presente na Roma Antiga, a luta pela reforma agrária, a arquitetura do Coliseu na Grécia, o conceito do cristianismo na religião, ou seja, foi no período antigo, na Roma, que veio o nascimento de Jesus Cristo, e o Diretório Romano. Vale destacar, em saber mais, importantes fontes de estudo, como sugestão do livro de Grécia e Roma, de Pedro Paulo, sugestão de filme bastante atual, de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, sugestão de documentário das grandes civilizações, sugestão de videoaula no YouTube, você vai achar sobre a Grécia Antiga, é só copiar esse link aqui no seu navegador que você vai direto para a aula. Nós temos também sugestão de sites da InfoEscola, é só também clicar no link aqui que vocês irão direto para o site da InfoEscola. Bom, dito isso, vamos para as atividades. Na questão número 1, pede o seguinte: basta-nos hoje uma história centrada na civilização europeia? Somos nós europeus? Podemos entender a globalização apenas a partir de uma perspectiva ocidental? Temos essas perguntas aí, né? Depois de lido isso, vamos para a questão. Conceitue a expressão antiguidade clássica, considerando a crítica apresentada na citação acima. Então, essa citação aqui acima, de Norberto Luiz, é uma crítica que nos traz a refletir sobre que a cultura europeia ela não foi única naquele período. Nós temos que entender que o mundo existe várias civilizações e nós não podemos identificar a cultura clássica como apenas a cultura grega e romana. A questão número 2. Leia os textos abaixo e faça o que se pede. Nós temos aqui no texto 1 e no texto 2 duas visões diferentes da palavra clássico. No texto 1 fala que clássico é palavra derivada do latim clássico, significado da classe alta. Então, vem falar sobre a palavra no sinônimo de grego e do latim antigos. Então, vem falar mais sobre a questão da cultura grega e romana, né? As culturas mais antigas. E no texto 2, vem falar sobre o uso da palavra clássica hoje, que é uma
dita como mais o clássico como original, como padrão, como comum. Por exemplo, canções da Madonna, então são canções clássicas. E o que hoje é um clássico, amanhã pode ser esquecido, né? Clássico no conceito de comum, de padrão. Então, faça essas duas análises aí. A partir da leitura dos textos, responda: o conceito de clássico tem o mesmo sentido para as pessoas no seu tempo? Justifique sua resposta. Então, o conceito de clássico hoje, ela é igual no texto 1 e no texto 2? E a questão número 3, por meio de uma pesquisa, escolha uma herança cultural deixada pelos gregos ou romanos e, em seguida, identifique as mudanças e permanências, comparando-as aos dias atuais. Para concluir, faça uma ilustração. Então, desenhe aqui ou a arquitetura grega, a questão política romana, escolha uma herança cultural dos gregos e romanos e faça essa análise e, posteriormente, uma ilustração sobre o tema. Então, convido a vocês a curtir e compartilhar esse vídeo para que nós possamos difundir entre os colegas estas orientações. Um forte abraço e até a próxima.